STF versus Bolsonaro. E agora? Hoje pode ser um divisor de águas na política brasileira. Bolsonaro no STF, tudo sobre o julgamento mais polêmico do ano. Compartilhe, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo na política. E você, comente. Acha que o STF está agindo de forma justa? Aconteceria em uma das turmas, né, Kobayashi? Porque só seria em plenário em caso aí de um chefe de poder em exercício. Mas dada a relevância do caso, toda a repercussão, pode ser que o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, decida que esse julgamento de eventuais denúncias aconteçam aí no plenário. Quem decide isso, se vai ser em turma ou se vai ser no plenário, vai ser o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, só lembrando que esse relatório foi entregue ontem, tem mais de 800 páginas e o Procurador-Geral da República estava esperando que ele chegasse para poder enviar como se fosse um combo com os outros dois relatórios, né? Esses indiciados nesse relatório entregue ontem são 37, alguns deles também estão nos outros relatórios dos outros inquéritos da fraude de cartões de vacina e também das joias sauditas, como, por exemplo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, que tem colaborado, dando informações em delação premiada nesses 3 inquéritos. Então, sobre o julgamento da denúncia em si, só lembrando aí como é que é esse rito, né? Primeiro, o STF recebe ali do PGR o pedido de denúncia, eventual denúncia. Ele vai julgar se aceita essas denúncias e aí depois segue no processo ali o rito normal, né? Ali a fase de instrução processual, que é para ouvir, pegar as oitivas dos réus, aí em caso de aceitar essa denúncia, viram réus. Então, pegar as oitivas desses réus, das testemunhas de acusação, de defesa, enfim, para depois sim acontecer o julgamento de fato. É isso, Kobayashi. Muito obrigado, viu? Janaína Camelo, diretamente de Brasília, com esses assuntos do STF. Obrigado, Janaína. Vamos entender dos nossos comentaristas as análises a respeito destes prazos que temos agora pela frente. Gustavo Segre, quero começar contigo. Como é que você vê o judiciário prevendo os prazos de início de julgamento, de oferecimento de denúncia, pensando no período eleitoral? Você acha que isso deveria ser considerado ou a justiça deveria caminhar unicamente com os objetivos da justiça, que é entregar a absolvição a quem deve ser absolvido, entregar a condenação a quem deve ser condenado e entregar simplesmente o que lhe cabe? Como é que você analisa, Gustavo Segre? Eu acho estranho que seja um processo delivery. Então, pergunta, você quer ser julgado quando? Segunda, sexta? Em que mês? Ter atribuições de determinação de quando será julgado em função de... Que justiça é essa? A justiça não interessa quando, como, onde. Tem que ter sentença se tiver um processo, mas eu vou um pouquinho para trás. O STF já está considerando, então, que a PGR vai apresentar a denúncia, porque até agora é indiciado. Quando é aceito pela PGR, é denunciado. E depois que a PGR manda para a justiça e a justiça acolhe, aí passa a ser réu. Como alguém, juiz, pode determinar quando vai ser julgado quando ainda está no primeiro processo, que é indiciado? Ainda não foi aceito pela PGR. A PGR já está dizendo, não, eu vou depois, em fevereiro. Ou seja, é um delivery judicial. Quando você quer, aí eu te anoto para você ser julgado quando eu, juiz, quero, mas me parece que estão precipitando muito as coisas. É indiciado. Falta ainda ser denunciado e depois, eventualmente, virar réu. E não estou falando de Bolsonaro, estou falando de todo mundo. Se tiver algum delito, tem que ser julgado na hora. Não colocar datas em função de outras questões. Ainda bem que não temos Copa do Mundo. E depois vamos ter, então, quando? Antes do Carnaval? Depois do Carnaval? Me parece uma falta de respeito à justiça de verdade. Quem leva muito em consideração essas datas todas aí é o Congresso Nacional, né? Lembrando que tem Carnaval, depois tem recesso, depois tem festas juninas. E isso combina mais com o Congresso Nacional do que com o próprio Judiciário, né? Quero ouvir quem está lá em Brasília, quem anda nos corredores disso tudo, Zé Maria Trindade. Pois é, esse assunto tomou conta de todos os debates aqui, das rodas de conversa, e é impressionante como os próprios ministros
do Supremo Tribunal Federal retomaram ali as conversas com os jornalistas. Conversando aqui com colegas jornalistas e eles dizendo que já procurava para um cafezinho o ministro há muito tempo e, de repente, o ministro aceita conversar. Esse assunto acabou despertando um debate muito grande. Olha, Kobayashi, o judiciário, nesses julgamentos, ele é sempre pressionado. De um lado, se faz na época da eleição, dizem, é para interferir. Se fazem fora, para não interferir. Se fazem depois, mas por que não julgou antes? Para as pessoas tomarem conhecimento de quem estavam votando, né? Então, de qualquer maneira, trata-se de um tribunal pressionado. Por outro lado, não é segredo para ninguém que os tribunais superiores têm uma demanda política muito grande. São indicados, inclusive, politicamente, não é um concurso. E também não é por acaso que o Constituinte de 86, né, que fez a Constituição de 88, definiu ali a composição dos tribunais superiores por indicação política. Vamos ser claros, são indicações políticas e que tem que aprovar, inclusive, politicamente no Senado Federal. Só que nos últimos tempos, eu não sei dizer onde essa chave foi virada, os tribunais estão políticos demais, né? Estão falando demais e eu ouvi uma frase no Congresso Nacional que é a parlamentarização dos tribunais superiores. E isto é meio problemático, porque agindo politicamente, mas mantendo ali um certo, vamos dizer, um certo elan, uma certa figura, tudo bem, mas escrachando politicamente, não. Nesse caso aí, o julgamento tem que ser rápido. Envolve pessoas que decidem a vida da nação, que são líderes, né? Então tem que ser mesmo um julgamento rápido, eu diria até antes da eleição mesmo. Acho que nesse caso o tribunal está certo. Vai para a primeira turma, que é uma turma que geralmente julga assuntos na área penal, né? E alguém pode pedir para ir para o plenário. O Supremo só julga no plenário, é uma decisão já tomada pelo Supremo, os presidentes de poderes. Os outros parlamentares e tal ficam nas turmas. Vou fazer só uma curiosidade, de todos aí, só tem um deputado envolvido, que é o Ramage, o delegado Ramage. Muito bem, quero te ouvir também, Fábio Piperno. Veja, há uma tradição no Brasil, ou pelo menos uma tradição recente, de se condicionar, né, o ritmo da justiça, em muitos casos, ao calendário político. E veja, nesse caso, quando se fala que fulano ou beltrano vai ser indiciado até, enfim, ser tornado réu, vai acabar virando réu até fevereiro ou fim do semestre e tal, é óbvio que eu imagino que a justiça esteja se referindo a alguns personagens, como, por exemplo, o tenente-coronel Mauro Cid. Mauro Cid ele já é réu em alguns processos, né? Então, é claro que isso talvez não se aplique a todos esses 37. Alguns estão sendo indiciados agora, outros já são investigados há mais tempo. Aliás, não só Mauro Cid, mas também Anderson Torres, andou preso e tal. Mas veja, voltando ao que eu disse inicialmente do calendário eleitoral versus calendário da Justiça, eu me lembro que o presidente Lula, ele recebeu a primeira condenação em julho de 2017. Foi quando ele foi condenado pela primeira vez pelo então juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro, que por sinal liberou, né, aquele depoimento do Antônio Palocci já pertinho também da eleição. O que foi, aliás, alvo de muitas queixas à época. Mas, enfim, deixando isso de lado, então Lula foi condenado em julho de 2017. Um pouco depois, e naquele momento ele liderava as pesquisas eleitorais mesmo assim. Eu me lembro que um pouco depois, o então presidente do quarto, enfim, TRF, lá com sede em Porto Alegre, o desembargador Thompson Flores, disse que a justiça, que naquele tribunal os processos corriam de forma bem célere e que ele achava que o processo do presidente Lula seria julgado, então, em segunda instância, né, antes do período eleitoral de 2018. Porque você imagina naquele momento condenar ou, enfim, julgar o presidente Lula pertinho daquela eleição. Muito bem. O presidente Lula foi condenado em janeiro.
Ou seja, 6 meses e meio depois, eu imagino que isso tenha sido um dos recordes da nossa justiça recente. Você condena em primeira instância e depois, 6 meses e pouco, já condena em segunda. Então, de fato, não foram poucos os momentos em que a justiça do Brasil, de forma conveniente ou não, se ajustou a esse calendário eleitoral. Alan Gani, eu quero retomar com você o que falava o Gustavo Segré sobre sobre um possível pré-julgamento, sobre ministros que estariam já considerando o Bolsonaro denunciado. Você acha que é prudente que se aguarde a manifestação, até em respeito, já que a gente está falando de respeito às instituições, né? Em respeito ao próprio Procurador-Geral da República, ao Ministério Público, que vai ter toda a liberdade do mundo para fazer as análises desta investigação da Polícia Federal? Alan Gani, quero te ouvir. Koba, eu sou um grande defensor do Estado Democrático de Direito e as pessoas elas têm todo o direito à ampla defesa até que se prove o contrário. Não acho que seja de bom tom, não seja razoável, até para não despertar nenhum tipo de suspeição, uma manifestação do próprio Supremo nessa fase, né? Se o Supremo ficar em silêncio, isso dá até mais veracidade a tudo isso. Isso é ponto positivo para a própria corte. Então, a discrição neste momento. A polícia fez o seu trabalho, apurou ali os crimes, agora cabe ao Ministério Público acatar ou não, se vai acatar integralmente, se vai acatar parcialmente. Provavelmente acatará parcialmente, alguns serão ali colocados, a maioria eu vejo, na condição de réu. E aí sim vai para o Supremo, e aí a Corte deverá se manifestar nos autos. Agora, em relação à questão política, ao calendário eleitoral, o próprio Ministério Público, eu acredito, pelo bom senso, vai levar em conta isso, dado todo o impacto eleitoral que isso possa ter, e vai conduzir a questão com celeridade.